Bom dia, Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a nossa EBD, que é a lição número 9, hoje é dia 4 de outubro, e a lição tem o tema de palavras de encorajamento. O texto base está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O irmão já sentiu medo de alguma coisa? Com certeza Josué teve medo quando Deus falou com ele sobre essa missão que ele ia ter agora, porque todo o povo estava debaixo da autoridade de Moisés, e Moisés era um grande líder. Não houve um profeta como Moisés, é o único que viu a Deus face a face. E aí ele olha para Moisés, e olha para Deus, e olha para si, e fala: eu? Pois é, irmão. Às vezes a gente sente medo. Não é um medo, um medo natural de preservação da vida, ou um medo de altura, ou simplesmente medo de barata, mas o medo de fracassar, o medo de não estar à altura do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Josué tinha motivo de sobra para ter medo, né? Porque substituir Moisés, levar todo o povo de Israel a entrar na terra prometida, em Canaã, vencer um rio que aproximadamente tem 5 metros e pouco de profundidade. Pode parecer pouco, 5 metros é mais ou menos a altura daqui do templo, mas você imagina, não é uma piscina, é um rio que tem correnteza. Com 5 metros de profundidade já começa a ficar estranho. E com todas as coisas que eles levavam, e a arca, como é que ia ficar? Então, assim, muitas preocupações passavam pela cabeça de Josué. E é aí que a gente entra no segundo ponto dessa lição. Primeiro, o medo da missão, o medo de não estar à altura, o medo de fracassar. E aí advém a questão da ansiedade, que é o tema que a gente precisa trabalhar nessa lição. Qual é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é normal e primitivo da raça humana, é o senso de preservação da vida, e já a ansiedade seria uma antecipação e uma vivência desse medo de coisas que podem acontecer. Vou ser mais claro. Imagina que você está prestes a viver uma missão, você está abraçando uma missão, e aí você sabe que nessa missão você terá intempéries, você terá preocupações, você terá problemas para resolver. E aí você começa a ficar com medo, já antecipando esses problemas que vão acontecer. Preste atenção. O medo, ele é bom para a gente. O medo, ele faz a gente pensar, faz a gente ser cauteloso. Mas o medo não pode engessar a nossa capacidade de agir. Eu estava conversando agora há pouco sobre a síndrome de pânico,
E nada mais é do que uma doença psicológica que deixa essa ansiedade te congelar e te deixar inapto a agir. Tira a sua coragem, certo? Então, não se preocupe com o que você não tem controle. Se preocupe com o que você tem controle. Você já ouviu falar do que é estoicismo? Estoicismo é uma corrente filosófica que fala exatamente isso. Fala, você não é, gente, pelo amor de Deus, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que acontecem as coisas. A gente tem que planejar, a gente tem que trabalhar com afinco, com esmero, só que tem coisas que não estão no nosso controle. E o estoicismo fala exatamente isso. O que estiver ao seu alcance, o que estiver ao seu controle, faça e faça com determinação, faça com competência. Mas não se preocupe com o que não está no seu controle. Isso aí você tem que orar e entregar a Deus. Lógico, na filosofia helenística da Grécia, né, não existia essa questão de entregar a Deus. Eles tinham vários deuses, de repente existia um Deus do problema, eu não sei direito. Mas assim, nós cristãos hoje em dia colocamos todas as nossas preocupações aos pés de Jesus, colocamos todas as nossas preocupações diante de Deus e não entregamos só o que nós não temos controle, mas também entregamos o que temos controle, porque mesmo controle, nós temos controle entre aspas, porque mesmo podendo agir, nós colocamos esse poder agir nas mãos de Deus para que Ele nos ilumine, nos oriente para o que é melhor fazer. Mas a partir do momento que Ele nos ilumina e nos orienta do que é melhor de fazer, a gente tem que fazer. E aí vem a coragem e a força. Deu para entender? Então, a gente falou do estoicismo. E o que era isso para Josué? Era justamente isso, ter força e coragem para cumprir a missão que Deus deu, né? Não se importe com o que não está debaixo do seu controle. E aí ele fala aqui no versículo 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E aí a gente vai entrar no que Deus garante a Josué que ele fará, tá? Ele fala, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. E ele lembra a Josué de tudo que aconteceu até ali, de como livrou do Egito, de como livrou do faraó, de como atravessou o Mar Vermelho. Não que Josué não soubesse essas coisas, ele vivenciou todos esses milagres. Mas sim que quando a coragem falta, Deus nos lembra de quem Ele é. E aí, trazendo para a nossa época atual, qual é a lição que a gente tira? Quando você estiver ficando sem fé, sem coragem, sem saber o que fazer, está aqui, ó. É Deus falando para você tudo o que Ele fez e tudo o que Ele vai fazer. Tantas coisas na Bíblia que servem de inspiração e de iluminação para a nossa vida. Então, toda vez que você se sentir desencorajado, dê uma lida, principalmente no livro de Josué, que é o que a gente está estudando hoje, e tantas outras, de Gideão, Abraão, Isaac, Jacó, José. Nossa, quantas histórias que pegou gente, como eu, como você, cheio de medo, de insegurança, cheio de defeito, cheio de falha, e transformou a história deles em história de inspiração. Não para que a gente seja glorificado, não para que Josué seja glorificado, não que para Abraão ou qualquer outro seja glorificado, mas que o nome de Deus seja glorificado, né? O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, seja glorificado. E Deus garante a Josué o que ele fará, Deus fará. Deus comissiona José lembrando da sua fidelidade, de como proveu o povo com liberdade, alimento, livramento e prosperidade. Josué sabia de tudo isso.
Mas o Senhor quis avivar sua fé diante do medo que estava decaindo sobre Josué pela adversidade, medo da insegurança, medo e insegurança. Deixemos Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, avivar nossa fé, e é Ele quem fará. Tudo é Ele que faz. Amém? No ponto 3, irmãos, Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. A postura de Josué. O que Josué deveria fazer simplesmente? Vamos ler de novo. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Irmãos, o que a gente tem que fazer, o que Josué tinha que fazer, era o estudo da palavra, era se concentrar em ensinar os caminhos de Deus. E tudo ia prosperar. Faz tudo, vamos fazer tudo de acordo com esse livro, a nossa conduta, a nossa moral. Nós precisamos ter coragem. Ao contrário do que pensam, ter coragem não é a ausência do medo. Coragem não é a ausência de medo. Eles não são antônimos, não são contratipos. O medo é um senso, instinto de preservação da vida. Não ter medo é ser irresponsável, imprudente e inconsequente. A coragem é o que nos faz agir. Como a gente falou antes, é a coragem que nos faz agir, apesar do medo. E a fé é o que nos move, a fé é o que vai nos dar essa coragem e confiança para termos postura diante das nossas missões, por mais difíceis que elas possam parecer. Então a fé, ela alimenta, ela fomenta essa coragem para agir diante do medo, agir diante da adversidade, sabendo que o nosso Deus é muito mais do que a adversidade. Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Além de termos coragem, através e pela fé em Jesus que venceu o mundo, devemos manter nossos procedimentos retos e conduzidos pela palavra, fazendo frutificar o amor pelo nosso testemunho, que o nosso falar esteja sincronizado com o nosso agir e pensar. Não sejamos hipócritas, não sejamos como os hipócritas que falamos do amor de Cristo, mas que agimos de forma leviana e egoísta. Então, o que Deus mostra para Josué, o que ele deve fazer, Deus mostra para nós também o que nós devemos fazer. O nosso discurso tem que estar de acordo com a nossa vida. O nosso discurso tem que estar de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente fala e do jeito que a gente age. Não adianta a gente vir aqui na igreja, orar, levantar a mão e o nosso testemunho de vida ser completamente diferente. As pessoas estão vendo. A sua vida é o melhor evangelismo que tem, é o maior testemunho que tem. Então toma cuidado com o que você fala, com o que você faz, toma cuidado do jeito que você age, porque não é que só quem pode me julgar é Deus. E você não tem medo disso? Só quem pode te julgar é Deus e você não tem medo disso? Enfim, mas isso é um outro tema e nós cristãos devemos julgar sim, mas isso fica para um outro dia. Enfim, para concluir, seja corajoso, abrace sua missão, tenha fé, ore e vigie para não ser um instrumento nas mãos do inimigo. O inimigo ele separa, ele segrega, ele inflama, ele distorce, mas que sejamos um instrumento nas mãos de Deus, que renova, regenera, revigora, reaviva, pacifica, ilumina e orienta. Talvez você não se sinta um Josué, mas a palavra de Deus nos dá exemplos de que é de gente como a gente, que cheios de defeitos e fraquezas, medos e insegurança, que Deus gosta de usar, para que todos saibam que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito que a história acontece, para que a Ele sejam dados a honra, a glória, louvor, poder, adoração para toda a eternidade. Amém? Então, para a gente pensar, para a gente resumir essa lição, número 1, você sofre de ansiedade? Essa lição pode te ajudar? Veja e reveja. 2, o que você pode considerar primeiro? O tamanho da missão ou o tamanho de quem te enviou? 3, para cumprir a missão, o que é indispensável? Força ou fé? O que vem primeiro? 4, você tem se concentrado
no que está sob seu controle ou se desespera com o que não está? Irmãos, que o nosso domingo seja um domingo de reflexão, de mudança, que a gente possa mudar o nosso ponto de vista para melhor. Um bom culto e um excelente domingo para vocês. Amém.